Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, vamos só dar uma olhadinha por fora, né? É bom que a gente já vai manobrando já. Nós saímos aqui, né? Nós paramos aqui nessa beirada aqui de rodovia, pra gente poder descansar um pouco. E agora a gente vai seguir viagem, né? Então vamos pra dentro, vamos embora, senão nós não chega. Bom, vamos só lembrar, né? Lembrando que a gente saiu do Peru e estamos de Lima, né? Para ser mais exato. Se o amigão me deixar, a gente já vai já de uma vez, né? Bom, vamos lá, vamos de novo. A gente saiu de Lima, no Peru, também lá para Machala, né? Que fica no Equador, lá na Suprema. A gente está levando 9 toneladas de fogos de artifício. Vai vendo? Então é uma viagem que realmente é perigosa, uma carga explosiva, né? Uma viagem explosiva. Tomara que não aconteça nada no caminho que acione aí uma ignição espontânea aí, né? Então vamos embora. Um amigo ali ultrapassando na faixa contínua. Com certeza ele não tem muita prudência, está com pressa, e é assim que acontecem os acidentes. Tinha um posto aqui na frente e eu fiquei ali parado na beira da rodovia, vai vendo. Bom, agora a gente vai tocando, porque não dá para parar não. Eu vou precisar fazer um descanso, né? Movimento de novo na rodovia. Gente, eu tava lembrando aqui esses dias. Lembrando, né, que aqui é Robinho Lima 508, viagens aleatórias. Tem também Robinho Lima 3666, viagens contínuas, e Robinho Lima Manobra, que é um canal só de manobras, tá certo? Tem que ver onde que é as tarifas ali, ó. Sem parar da vida aí. Deve ser aqui, né? E hein? E eu tava lembrando, né, dos programas de comédia, porque esses dias eu tava assistindo aqui o Pode Ser, né, do Celso Portiolli, e tava lá entrevistando o Dedé Santana, né, até comentei que mudou minha visão em relação ao Dedé Santana depois desse podcast, depois de tanta história, depois de tanto relato, né, tanta coisa que ele disse ali, que sinceramente eu nunca tinha parado para pensar, né, a respeito do assunto. Eu só pré-julgava, né, o Dedé Santana como o humorista mais chato que tinha na televisão brasileira. Depois, no fim, acabou mudando o meu conceito em relação a ele depois desse podcast, depois que eu acabei ouvindo, né, o que ele tinha a dizer. A gente tem, né, essa mania do preconceito, né? A gente já tira um conceito diante daquilo que a gente viu, né, mas não analisou profundamente para saber se tem sentido, né, a nossa rejeição ou não. Quando a gente é criança, a gente simplesmente vai pela gargalhada, pela risada, né, para aquele que a gente acha que é mais legal, para aquele que leva vantagem, né? Tem no meu canal, no @DroneM3, lá no Drone M3 Produções, youtube.com/Drone M3 Produções. Lá tem um quadro que eu fazia lá, que vou voltar a fazer, que é o quadro Minha História. E lá eu entrevistei um dia, né? Na verdade, Minha História não é uma entrevista, tá? Minha História é uma pessoa falando da vida dela, falando, nesse caso, da arte, né? Da arte dela. Então, tem lá o meu amigo Chico, né? Tem meu amigo Chico, e ele interpreta o palhaço Chacota, e lá ele
explica bem, né? Explica bem, né, a questão, o termo técnico, né, do palhaço, que tem os palhaços que são aqueles que são os que sofrem, são aqueles que batem, né? Sabe, tem essa divisão lá nesse mundo, né? Nesse mundo incrível da risada, né? E aí, assim por diante, né? Tem vários outros aspectos que são termos técnicos que a gente não percebe e que a gente não tem noção, né? De que essas coisas, né, estão embutidas ali. Mas uma coisa eu sei: nós estamos vivendo uma era, né? Uma geração está vivendo o seu pior momento, eu posso dizer, e com propriedade, porque eu vivi o outro momento e estou vivendo esse momento agora. E eu tenho percebido que a comédia, ela está se tornando algo que tudo que você vai falar, você tem que tomar um cuidado danado com o processo, né? O comediante, a piada que ele faz, ele tem que olhar para o advogado dele para ver se ele dá continuidade ou não, né? Eu acredito muito que muitos comediantes estão tendo um acompanhamento quase que ostensivo, né? Quase que ostensivo. Olha, se eu não aciono aqui, nós já tinha ido já, hein? Quase que ostensivo dos seus advogados, né? Então praticamente o dono da casa de show, ele tem que contratar o comediante mais advogado. E é mais ou menos isso mesmo. E uma época muito, mas muito boa, que se você procurar na internet aí, você vai se divertir de fato. Você vai realmente se divertir com o Chico Anísio, né, na escolinha do professor Raimundo, e também com, um acidente aí, rapaz, olha, deve ser decorrência daquilo que houve ali atrás ali. E também os Trapalhões. Eu já falei aqui, né, quando eu conversei a respeito do Dedé Santana, eu falei que a gente, né, aos domingos, das 7 às 8, ninguém saía de casa para poder assistir os Trapalhões. A gente só saía para namorar, para se divertir, depois dos Trapalhões. A nossa infância foi assim. E tinha também, né, todos os dias à tarde, acho que era coisa de 5 horas da tarde, era um programa semanal, né, que era só os sábados, depois passou a ser diário, e era todos os dias, se eu não me engano, acho que era das 5h30 às 6h30, ou das 5 às 6. Eu acredito muito que fosse das 5 às 6, que era a escolinha do professor Raimundo, um dos quadros, né, do programa do Chico Anísio. E sinceramente, ali realmente estava diversão, sem farpas na língua, né? As pessoas falam papas na língua, mas eu aprendi que são farpas na língua, né? Porque quando você tem uma farpa na língua, você evita falar. E quando você não tem essas farpas na língua, você tem a tendência de falar, né? Falar ainda mais. Então eu acredito muito que esse ditado seja contraditório quando você diga papas na língua. Papas? O que quer dizer papas na língua? Né? Acho que não tem muito sentido mesmo, não. Então, os Trapalhões eram sinônimo de diversão, e a escolinha do professor Raimundo também. E esses dois programas, eles tinham, né, além do intuito da diversão, eles eram extremamente críticos. Se a gente analisar o programa dos Trapalhões e o programa do professor Raimundo, né, da escolinha, a escolinha ainda mais satirizava demais ainda o momento atual, né? Claro que eles criavam os personagens ali de acordo com aquilo que lhe convinha, mas virava e mexia, tinha lá um político, tinha lá alguém que ia falar algum assunto que era relevante, né, para aquela situação que estava se vivendo. E isso também abrangia lá
nos Trapalhões, né? Acontecia isso também nos Trapalhões. Então, eu vejo que hoje a diversão está um pouco restrita, né, aos mais antigos aí, porque a gente vai ver aí os stand-ups de hoje. Eu sou fã do Renato Albani, fã mesmo, gosto de ouvir o que ele tem a dizer, as bobagens que ele tem a dizer, né, as coisas que ele fala ali são coisas assim, além de serem verdadeiras, né, que ele acaba mexendo com o povo. Ó, um posto grande aqui, rapaz, um lado do outro. Ele ainda, né, tem o carisma ainda, né? Aquela coisa de ligar o foda-se mesmo, né? Como é um caminhoneiro aqui que simplesmente entra, ele é lá na comédia. Rapaz, esse caminhão aqui é muito lindo, hein? Um Volvo. E o barulho dele parece que é um avião, parece que é turbina de avião. Quando ele reduz, né? Quando ele liga o retarder dele aqui, parece uma turbina de avião. Chimbote. Ó, nós estamos em Chimbote, hein? Nós estamos, na verdade, a 930 km ainda de distância. Chimbote descoberto. Nós estamos a 930 km de distância da nossa empresa, né, que a gente vai descarregar do nosso cliente. Então tem chão pra gente rodar, hein? E eu preciso parar para descansar, senão daqui a pouco vai começar a comer multa aí e vai ser complicado, né? Vamos lá. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Olha que belezinha aqui, rapaz, que lugarzinho aconchegante. Precisamos arrumar um lugar para descansar, hein? 10 para as 11 da noite, aqui no horário local. O horário real é 11h39 da manhã. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. É legal que a gente vai descobrindo coisas, né? O cenário, né? As paisagens que a gente tem aqui, né? Agora a gente está passando por dentro de uma cidade. Daqui a pouco a gente vai pegar o trecho de novo, pegar a rodovia de novo. Então tá muito bacana dirigir por aqui, viu? Tô gostando demais. Ah, não perca não, tá? Lá no Robinho Lima 3666. Saia agora. Lá a gente vai lá na Madeireira, continue, né? À onde esquerda, eu fiz a minha primeira viagem. Vire à esquerda. Quando eu ainda nem gravava, né? Foi a minha primeira viagem. À esquerda. Eu não gravava ainda. Peguei uma primeira viagem lá numa madeireira. Ó, o Guaraná Jesus, hein? E eu não gravava e peguei um pepino, pra ser bem sincero, né? Porque lá eu não sabia nada, eu dirigia pelo teclado, não tinha noção nenhuma. Eu consegui sair da madeireira com um bitrem carregado de madeira, muito pesado, com chuva. Rapaz, passei apertado lá. Mas valeu a pena. Valeu a pena, porque ó, o cara parou em cima da faixa. Aqui as pessoas não se importam muito com isso não.
aí foi uma viagem muito tensa, né, vamos dizer a verdade. E depois quando chegou lá no pedágio, chegando já lá em São José do Rio Preto, se não me engano, não sei se foi em Catanduva, não sei muito bem onde foi, eu não conseguia ultrapassar o pedágio. A cancela vinha e descia entre as duas carretas, né? E eu acabei cortando pelo mato. Eu não sabia nem utilizar a câmera zero, eu não sabia nada disso. E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer para passar por ali agora? Eu tentei umas 4, 5 vezes, não consegui. E aí, por fim, eu acabei cortando pelo meio do mato e acabei ultrapassando o pedágio e concluí a minha viagem, né? Concluí lá a minha entrega. Mas, sinceramente, a gente vai percebendo, né, que as coisas vão evoluindo, a gente vai passando a entender. Quando a gente não sabe, né, quando a gente não compreende, tudo é muito difícil. Depois, quando você começa a entender um pouco, a saber das coisas, as coisas começam a se tornar fáceis, né? E eu adoro isso aqui, né? Amo jogar o Euro Truck, gosto demais, mas assim, eu não tenho equipamento ainda que seria o ideal, né, para que fizesse umas viagens realmente interessantes. Será que tem espaço para a gente dormir aqui? Vamos ver. Se tiver, eu vou antes da gente seguir, porque aí, ó, tá vendo? Já tô bocejando já aqui, então eu preciso recompor aqui as sinergias, né? Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Calma. Ah, tem um lugarzinho ali para estacionar ali. Então, bom, a gente estava falando aqui, né, dos trapalhões, falando aqui de toda a diversão que tinha, né, antigamente. Hoje não tem mais, infelizmente, né? Infelizmente. Vire à direita. A gente compreende, né, toda a evolução, né? E as pessoas, elas são mimizentas hoje em dia, né? Tudo ofende, tudo machuca, tudo deixa triste, né? Mas tá tudo certo. E a gente vai rodando por aqui, contando as nossas histórias, falando nossos assuntos. Eu acho que não é aqui, né, a garagem, o espaço para eu poder descansar. Eu vou achar aqui, depois a gente continua daqui. Bom, lembrando, né, que aqui é Robinho Lima 508, viagens aleatórias. Tem também Robinho Lima 3666, viagens contínuas. E Robinho Lima Manobra, que é um canal só de manobras, tá certo? Acho que deve ser na primeira porta ali, ó. Deve ser aqui, ó. Ou talvez seja lá atrás, né? Não sei não. Rapaz, não é aqui. Onde que eu paro para descansar, rapaz? Vamos só tentar achar o local para descarregar não, para descansar, né? Porque ó, não tô conseguindo achar não. Vou manobrar. Manobrar aqui.
Podemos partir. Aqui sim. Aqui nós vamos poder descansar. Recalculando a rota. Não, Fernandinho, nós só vamos descansar aqui, menina. Então, muito obrigado por você ter assistido. Não se esqueça não que são viagens todos os dias, tá bom? Tanto aqui no Robinho Lima 508, quanto no Robinho Lima 3666 e no Robinho Lima Nobra, tá certo? E conto com a sua inscrição. Se achar que deve se inscrever, se inscreva. Se achar que deve deixar seu like, deixe, tá bom? E conto com você amanhã aí, beleza? Valeu!